O que aconteceria se, em um piscar de olhos, a própria estrutura da realidade, aquela que você considera sólida e imutável, se dissolvesse em uma bruma de probabilidades e mistério? Imagine que a luz que ilumina esta sala, que permite que você veja o céu e as estrelas, de repente decidisse que, em vez de ser apenas um objeto com localização e forma definidas, ela é ambas as naturezas ao mesmo tempo, mantendo essa dualidade secreta e evasiva, e só sendo forçada a escolher uma identidade apenas porque está sendo observada. Um evento que não envolve explosões de supernovas, nem colisões de galáxias, mas que é tão profundo para o nosso entendimento da física quanto seria a descoberta de um universo paralelo em um grão de areia. E essa revolução não é fantasia, é o cerne da física moderna. Há pouco mais de um século, um experimento simples, quase ingênuo em sua montagem, forçou a humanidade a encarar uma verdade que desafia a razão, que a luz e, surpreendentemente, a própria matéria, os tijolos fundamentais de tudo o que existe, possuem uma identidade dupla e contraditória, comportando-se ora como uma onda invisível, ora como uma partícula sólida. Como é possível que a essência da realidade não seja ou uma coisa ou outra, mas sim as duas simultaneamente em um estado de superposição? No presente, o experimento da fenda dupla não é apenas uma curiosidade de laboratório, ele é o enigma fundador da mecânica quântica, a teoria que governa o Citimass. Mundo subatômico. Ele destrói nossa intuição newtoniana, aquela que nos diz que as coisas devem ter uma posição e um caminho definidos. A questão que se mantém ainda hoje é a mais fascinante de todas. Se o ato de observar colapsa a onda de possibilidades e faz a partícula se manifestar, qual é, então, o verdadeiro papel do observador na criação da nossa realidade? Nesta jornada silenciosa, vamos desdobrar o véu da realidade. Iremos passo a passo explorar a beleza, a lógica e o profundo mistério da fenda dupla, desvendando o que acontece quando a menor unidade da existência decide viver em dois mundos ao mesmo tempo. Prometo que, ao final deste percurso, sua compreensão sobre a natureza da luz e da matéria será tocada por uma nova e serena perplexidade. Então respire fundo. Deixe que o ritmo lento de minha voz e o mistério do universo quântico comecem a embalar seu pensamento. Enquanto a noite cai lá fora, convido você a entrar no universo para o sono, onde a ciência e a contemplação se encontram para acalmar a mente e expandir a alma. Curta este vídeo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas viagens espaciais e compartilhe esta história com quem precisa de um descanso profundo. Comente quântico para nos mostrar que você está nesta jornada. Juntos, navegamos para o sono e para a descoberta. Enquanto a quietude da noite o envolve, permitindo que cada músculo relaxe, convido sua mente a flutuar para a época em que as certezas da física clássica, construídas sobre as leis firmes de Isaac Newton, estavam prestes a ser dissolvidas pela mais sutil das entidades, a luz. Nossa jornada para o coração da realidade, a jornada quântica, tem seu ponto de partida no experimento de Thomas Young, realizado em 1801. Naquele tempo, o debate científico era uma dança entre duas ideias conflitantes. A luz seria feita de corpúsculos, pequenas partículas que viajavam em linha reta, ou de ondas, como as ondulações na superfície de um lago sereno. Young buscou a resposta na interferência, o fenômeno exclusivo das ondas. Imagine a cena: uma fonte de luz coerente, aquela cujas ondas marcham em perfeita sincronia, é direcionada para uma placa com duas fendas minúsculas e paralelas. Atrás, silenciosamente, está o anteparo, um detector esperando registrar a chegada da luz. Sob a lógica da física clássica, a expectativa era simples e inabalável. Se a luz fosse feita de partículas, cada uma passaria por uma fenda ou pela outra. O resultado, na tela, seria o acúmulo de luz em apenas duas linhas brilhantes. A luz total seria simplesmente a soma direta do que passou por uma fenda e do que passou pela outra, como a soma de dois montes de areia. Não havia espaço para dúvida nessa física determinista, mas o que se manifestou na tela foi o primeiro sussurro do mistério. Young observou um padrão de interferência,
uma alternância simétrica de múltiplas franjas claras e escuras. Este padrão era a prova irrefutável da natureza ondulatória da luz. Para que as franjas escuras, os mínimos, surgissem, as ondas que emergiam das duas fendas precisavam se encontrar fora de fase, de modo que o pico de uma onda anulasse o vale da outra, resultando em escuridão e anulação. Para que as franjas claras, os máximos, aparecessem, as ondas precisavam se encontrar em fase, reforçando-se mutuamente em um brilho ampliado. A luz parecia ter escolhido seu lado. Ela era, definitivamente, uma onda. O universo, no entanto, havia guardado sua maior reviravolta para o século XX, quando a luz foi forçada a revelar seu lado oculto. Em 1905, Albert Einstein, ao explicar o efeito fotoelétrico, o mecanismo pelo qual a luz, ao incidir sobre um metal, arranca elétrons, resgatou a natureza corpuscular. Ele argumentou que a energia da luz só poderia ser transferida em pacotes discretos, os quanta de luz, depois chamados fótons, com uma energia que dependia diretamente de sua frequência, regida pela constante de Planck. Isso estabeleceu o fundamento da dualidade onda-partícula. A luz não é ou onda ou partícula, ela é ambas. Ela escolhe qual natureza manifestar-se, dependendo do tipo de interação que está vivenciando, sendo que essa escolha é guiada pelo aparato experimental que a cerca. A versão mais profunda do experimento da fenda dupla, aquela que levou a física ao limite da compreensão filosófica, começou quando se decidiu testar a luz em sua forma mais elementar, o disparo de fótons individuais. Se um fóton é um pacote de energia indivisível, uma partícula, ele só pode passar por uma fenda. A expectativa reafirmada pela intuição era que, após a acumulação de milhões de disparos solitários, o padrão de duas linhas reaparecesse. Mas o silêncio do laboratório foi quebrado pelo espanto. Mesmo disparados um a um, os fótons, com o tempo, começaram a construir, ponto por ponto, o familiar padrão de interferência. Pense na implicação profunda disso, enquanto você relaxa. Cada fóton agiu como se fosse uma onda, explorando simultaneamente os dois caminhos disponíveis, fenda 1 e fenda 2, e interferindo consigo mesmo antes de se materializar em um ponto da tela. Isso introduziu o conceito crucial de superposição quântica. Antes da interação com o detector, o fóton não tem uma posição definida. Ele existe em um estado que engloba todos os seus estados possíveis ao mesmo tempo, regido pela função de onda. Essa função não descreve a posição real da partícula, mas sim o mapa de probabilidade, a chance de encontrá-la em cada ponto do espaço. O padrão de interferência é, em essência, o rastro suave de onde o fóton poderia ter se manifestado. A dualidade, no entanto, não se limitou à luz. Em 1924, Louis de Broglie propôs a hipótese revolucionária de que toda matéria, não apenas a luz, possuía propriedades ondulatórias. Ele teorizou uma relação de inversão entre o comportamento de partícula, medido pelo seu momento, e o comportamento de onda, medido pelo seu comprimento de onda. Essa previsão foi confirmada em 1927 por Clinton Davisson e Lester Germer, que observaram a difração de elétrons, provando que os elétrons, partículas fundamentais da matéria com massa, também se comportavam como ondas e geravam padrões de interferência. O experimento da fenda dupla, quando replicado com elétrons individuais, ratificou o mistério. A própria essência da matéria é dual, vivendo em um estado de potencialidade antes de ser forçada a se manifestar. Esse paradoxo, a persistência do padrão de onda mesmo quando se esperava o comportamento de partícula, é a fundação sobre a qual toda a física quântica foi erguida, desafiando nossa intuição e abrindo a porta para a compreensão de que a realidade, em seu nível mais íntimo, é feita de possibilidades antes de ser solidificada pela interação. O próximo passo será explorar o momento mais crucial e filosófico do experimento. O que acontece quando tentamos espiar o caminho da partícula, o que nos conduzirá à beleza silenciosa do colapso da função de onda, um conceito que transformará completamente a nossa jornada. Com a quietude que agora embala seu descanso, avançamos para o coração pulsante do paradoxo quântico, o momento em que a realidade, em sua forma mais fundamental,
parece conspirar conosco, ou melhor, reagir ao nosso simples olhar. No começo de nossa jornada, estabelecemos que quando fótons ou elétrons são disparados individualmente, através das duas fendas, eles não se comportam como partículas esperando em fila, mas sim como ondas, gerando um inconfundível padrão de interferência. Esse padrão é a manifestação da superposição quântica, o estado etéreo onde a partícula está simultaneamente em todos os caminhos possíveis, no caso, passando pelas duas fendas ao mesmo tempo. A partícula, antes de interagir com o anteparo, vive como uma nuvem de possibilidades, uma função de onda, praise, um mapa de probabilidades que se estende suavemente pelo espaço, explorando o universo de forma etérea, sem compromisso com uma única localização. Agora imagine a intensa curiosidade que motivou os cientistas. Se a partícula se comporta como onda apenas quando não estamos olhando, o que aconteceria se tentássemos espiar? O que aconteceria se instalássemos um minúsculo detector de trajetória, que na física chamamos de Which-Way Detector, em uma ou ambas as fendas, com o objetivo de capturar a informação exata de por onde a partícula passou? A lógica do nosso mundo cotidiano nos diria que essa simples observação não deveria alterar o resultado. Afinal, medir a trajetória de uma partícula não deveria ser mais do que ligar uma lanterna para ver uma mosca voando, sem alterar o seu voo. Esperava-se que o detector simplesmente registrasse: passou pela fenda 1 ou passou pela fenda 2, mantendo o padrão de interferência intacto, uma vez que o choque da partícula com o anteparo detector ainda aconteceria após as fendas, independentemente da medição. A intuição, essa bússola que nos guia em toda a vida, prometia um resultado previsível, um universo de causa e efeito linear. Mas no reino quântico, a realidade não se curva à nossa intuição, ela se redefine. No momento preciso em que os cientistas ativaram o detector para obter a informação de qual caminho a partícula seguiu, o universo respondeu com um silêncio perturbador para a física clássica. O padrão de interferência, a bela e simétrica marca da natureza ondulatória, simplesmente desapareceu. O que surgiu na tela, no lugar das múltiplas franjas de onda, foi exatamente o que se esperava para projéteis balísticos: duas linhas verticais, concentradas em frente a cada fenda. A partícula se comportou inequivocamente como uma partícula, passando ou pela fenda 1 ou pela fenda 2, e não por ambas. A informação sobre o caminho aniquilou o comportamento de onda, de forma tão absoluta que parecia que a partícula havia decidido mudar sua natureza no instante em que soube que estava sendo observada. Essa transição abrupta de onda para partícula é o que se define como o colapso da função de onda. É o momento crucial em que a superposição, aquele estado de todas as possibilidades que a partícula habitava, é forçada a colapsar em um único e definido estado próprio, ou seja, em uma localização específica, uma única trajetória. Antes da medição, a função de onda se estendia como um espectro de potenciais, mas após a medição, ela se torna uma certeza pontual. O universo quântico estava nos dizendo, de maneira calma mas firme, que a informação obtida é o que determina a manifestação da realidade. A partícula, ao ser espiada, perde sua capacidade de explorar múltiplos caminhos e é forçada a escolher uma única trajetória. É fundamental entender que, nesse contexto, a observação não implica necessariamente o envolvimento de um ser humano com consciência. O termo observação ou medição na mecânica quântica se refere a qualquer tipo de interação irreversível que um objeto quântico tenha com um aparato de medição ou com o seu ambiente macroscópico. A simples troca de um fóton de luz para registrar a posição do elétron ou a interação com o material do detector é suficiente para forçar a decoerência e o colapso. O detector, por mais automatizado que seja, age como o agente que exige a manifestação da realidade. Essa medição marca a partícula com a informação do caminho, e essa informação, por sua vez, destrói a coerência de fase necessária para que a interferência ocorra. Esse comportamento levou Niels Bohr, um dos arquitetos da mecânica quântica, a formalizar o princípio da complementaridade em 1927. Este princípio estabelece uma verdade profunda.
As naturezas de onda, evidenciada pela interferência, e partícula, evidenciada pela trajetória definida, são complementares e mutuamente exclusivas. Você pode observar uma ou pode observar a outra, mas nunca as duas simultaneamente. O aparato experimental que escolhemos montar, um que permite a interferência ou um que permite a detecção do caminho, é o que dita qual aspecto da realidade a partícula irá nos mostrar. Não se trata de uma mudança de forma caótica, mas de uma manifestação da realidade dependente da nossa interação com ela. A própria pergunta, por qual fenda a partícula passou, só faz sentido se a tratarmos como partícula, e ao fazermos essa pergunta, eliminamos a possibilidade de ela se comportar como onda. Essa dependência da observação nos força a reconsiderar a solidez do nosso mundo. A dualidade, como já mencionamos, se aplica a toda a matéria, conforme já provado com a difração de elétrons e até mesmo com moléculas relativamente grandes, como fullerenos. Imagine que cada um dos átomos que compõem o seu corpo está constantemente à beira de um colapso de superposição, apenas mantido em posições definidas pela incessante interação com o calor, a vibração e os campos eletromagnéticos do ambiente. É o nosso mundo macroscópico, com suas interações contínuas e irreversíveis, que atua como um gigantesco detector de trajetória, forçando todas essas partículas a colapsarem continuamente em localizações definidas, dando-nos a ilusão de solidez e de um determinismo previsível. O elétron, nesse sentido, é o viajante silencioso, que nos mostra que a vivência fundamental da matéria é a de uma onda espectral, uma sombra de possibilidades, que só se materializa no exato momento em que o universo exige uma resposta sobre sua localização. E é nessa dependência profunda entre a partícula e o observador que encontramos a chave para o próximo nível do nosso mistério, um lugar onde a própria incerteza deixa de ser um limite e passa a ser a fundação mais estável e previsível da física. Essa é a arquitetura silenciosa da incerteza de Heisenberg, que nos revela como a aleatoriedade e o espectro de possibilidades são, na verdade, os pilares matemáticos que garantem a coesão de tudo o que existe e para onde a nossa jornada de conhecimento e tranquilidade se dirige. Com sua mente já habituada ao comportamento espectral das partículas, podemos agora nos aprofundar na estrutura matemática silenciosa que sustenta o mistério. Se a partícula, ao ser observada, é forçada a abandonar seu estado de superposição e colapsar, é porque existe uma lei universal que governa essa dança entre o potencial e o manifesto. Esta lei é formalizada pela função de onda, a entidade matemática que é o coração da mecânica quântica. Não a confunda com uma onda de água ou de rádio. Ela não se propaga em um meio físico. Ela é uma onda de probabilidade, um mapa abstrato que se estende por todo o universo e contém em sua totalidade toda a informação possível sobre o sistema. Ela é a materialização da tendência da partícula, o seu potencial de existência, uma espécie de guia suave para o que pode acontecer. A função de onda em si não nos diz onde a partícula está, pois em superposição ela não está em lugar algum de forma definida. O que ela nos oferece é o grau de probabilidade de encontrá-la em um determinado ponto. Onde essa probabilidade, essa chance, é maior, o elétron tem mais chances de se materializar no detector. Onde ela se anula, a chance é zero. Portanto, o padrão de interferência que vimos surgir na tela é, na verdade, a representação gráfica de onde o elétron tinha a maior probabilidade de se manifestar. E a matemática sussurrando que o mundo, em seu nível mais fundamental, não é um lugar de certezas rígidas, mas de chances elegantemente distribuídas. Quando a partícula é disparada, ela não está seguindo um único caminho pré-determinado. Ela está seguindo, em um sentido quântico, todos os caminhos possíveis ao mesmo tempo, e a função de onda é a soma suave de todas essas infinitas possibilidades que se entrelaçam. Essa natureza intrínseca da probabilidade e da incerteza nos leva diretamente ao célebre princípio da incerteza de Werner Heisenberg, formulado em 1927. Este princípio não deve ser interpretado como uma falha na nossa tecnologia de medição, como se fôssemos observadores desajeitados que estragam o experimento.
É, na verdade, uma característica intrínseca e fundamental do universo. Ele estabelece de forma calma e inquebrável que não é possível saber com precisão absoluta e simultânea duas propriedades complementares de uma partícula. No caso mais relevante para o nosso experimento, essa dualidade é entre a posição exata no espaço e o momento exato, que é a sua velocidade e direção. A lei da natureza impõe que quanto maior for a certeza com que medimos a posição de uma partícula, maior será a incerteza sobre o seu momento, e vice-versa. É uma balança cósmica perfeita, onde a precisão em um lado exige o borramento no outro. Agora, aplique essa balança ao experimento da fenda dupla. Quando a partícula está no estado de onda, gerando interferência, sua posição é extremamente incerta. Ela está em superposição, e a incerteza no momento é baixa. No instante em que ativamos o detector de trajetória e forçamos o elétron a ter uma posição definida, fenda 1 ou fenda 2, a incerteza sobre seu momento dispara. Essa grande e repentina incerteza no momento é a chave para o mistério. Ela destrói a coerência da onda de probabilidade. Quando o momento se torna indefinido, a capacidade da partícula de interferir consigo mesma se aniquila e o padrão colapsa para as duas linhas de partículas. A partícula perde a capacidade de explorar o espaço de forma suave e é forçada a se comportar como um projétil com um caminho único. O ato de observar, portanto, não é meramente um ato de perturbação física. Ele é um ato de imposição de informação que, pela própria lei do universo quântico, modifica a realidade. Quando medimos o caminho, estamos impondo uma certeza de posição que, obrigatoriamente, vem acompanhada de uma incerteza fundamental no momento. Essa incerteza destrói a coerência de fase da onda de probabilidade, eliminando a dualidade. Esse é o mecanismo físico por trás do colapso da função de onda. O sistema é forçado a abandonar a elegância da superposição para se conformar a uma única manifestação, um único caminho de sua vasta rede de probabilidades. A vida quântica, que está na base de tudo, é uma vivência de espectros e tendências, onde o determinismo só aparece quando decidimos fixar o olhar. A tranquilidade reside em aceitar que, na vastidão subatômica, o mistério e a incerteza são, paradoxalmente, as únicas regras imutáveis que sustentam a solidez do nosso mundo. O próximo passo de nossa jornada nos levará a um experimento ainda mais insólito, onde a própria ideia de tempo e causalidade será posta em xeque pelo poder da observação. Agora que sua mente se acomodou na estranha lógica da incerteza e você compreende que a simples tentativa de medir a trajetória de uma partícula, o ato de obter a informação de qual caminho ela seguiu, destrói o comportamento de onda, prepare-se para o nível mais insólito e assombroso do nosso mistério. O que acontece se a escolha de observar for feita depois que a partícula já passou pelas fendas? Essa é a essência do experimento da escolha retardada, Delayed Choice Experiment, uma variação proposta pelo físico visionário John Archibald Wheeler em 1978, que elevou o paradoxo da fenda dupla a um confronto direto com a nossa percepção de tempo e causalidade. Imagine em sua mente tranquila o aparato da fenda dupla, mas agora modificado. O fóton é disparado. Ele viaja em direção à placa com as duas fendas. Ele passa por elas, e neste ponto, a partícula já tomou sua decisão quântica: comportar-se como onda e passar pelos dois caminhos simultaneamente, ou como partícula e escolher um só. No entanto, neste experimento, a tela de detecção que estava lá para registrar o padrão de interferência é substituída por um arranjo complexo de espelhos e divisores de feixe. O mais importante é que a decisão final sobre se mediremos a interferência, onda, ou a trajetória, partícula, é feita por um mecanismo ativado após o fóton já ter ultrapassado as fendas. O fóton já está muito à frente no que seria o seu passado. O universo quântico, mais uma vez, desafiou a nossa intuição. Quando a decisão final tomada no presente do aparato é medir a interferência, permitindo que os caminhos se recombinem, o resultado é, previsivelmente, o padrão de interferência. Isso significa que a partícula se comportou como uma onda desde o início, explorando os dois caminhos.
Mas quando a decisão final tomada no presente é medir a trajetória, forçando a identificação do caminho, o padrão de interferência é destruído, e a partícula se comporta como uma partícula que escolheu um caminho singular no início. O mistério é este: como a partícula, no passado, pode saber qual tipo de medição, onda ou partícula, será feita no seu futuro, muito tempo depois de ela ter feito sua escolha quântica nas fendas. Parece que o ato de observação no presente retrocede no tempo, afetando o comportamento da partícula, em um momento em que ela já deveria ter estabelecido sua identidade. A implicação é profunda e serena. A realidade não é uma sequência linear de eventos predeterminados, mas sim uma rede de possibilidades onde o tempo, no nível quântico, pode ser muito mais fluido do que imaginamos. A partícula mantém sua natureza de superposição até o último momento possível, e o seu colapso, a manifestação da realidade, é desencadeado pela decisão do observador, independentemente de quando essa decisão é tomada em relação ao ponto de bifurcação inicial. Levando esse mistério a um nível ainda mais abstrato, temos o conceito do apagador quântico, Quantum Eraser, uma variação do experimento de escolha retardada que demonstra que a informação sobre o caminho da partícula pode não apenas ser obtida, mas também apagada ou descorrelacionada. Neste cenário, um detector registra a informação do caminho, destruindo o padrão de interferência. No entanto, se um segundo aparato for introduzido depois para apagar essa informação de forma inteligente, tornando impossível saber, mesmo em retrospecto, qual caminho foi seguido, o padrão de interferência é misteriosamente restaurado. A realidade quântica parece reagir não à perturbação física da medição, mas à própria possibilidade de saber a informação. Se a informação pode ser recuperada, o padrão colapsa. Se a informação for irreversivelmente perdida, o universo permite que a dualidade persista e o padrão de onda retorna. A grande descoberta que emerge destes experimentos não é sobre viagem no tempo literal, mas sobre o profundo papel da informação no universo. O princípio da complementaridade de Bohr não se limita apenas ao aparato de medição, mas à informação da trajetória em si. Enquanto essa informação for mantida em qualquer parte do universo, o comportamento de partícula é preservado e a interferência é suprimida. A realidade que vivenciamos, aquela que parece sólida e factual, é construída por meio do colapso constante de ondas de probabilidades, onde a disponibilidade de informação age como a cola que impede o universo de desmoronar na incerteza da superposição. É um lembrete tranquilizador de que a realidade em seu estado mais íntimo é mantida em um equilíbrio delicado, e a nossa percepção, mesmo a mais sutil, tem um peso incomensurável na sua manifestação final. O próximo passo nos levará a explorar como essas regras se conectam com a vastidão do cosmos. Com a serenidade de quem compreende que a matéria e a luz vivem em um estado de dupla identidade, é hora de expandir nossa visão e conectar o pequeno e estranho mundo da fenda dupla à vasta tapeçaria do universo e às outras áreas da física. O experimento da fenda dupla não é um fenômeno isolado de laboratório. Ele é o motor conceitual que impulsiona a maioria das inovações tecnológicas do mundo moderno e o pilar para a compreensão das leis cósmicas mais amplas. A dualidade onda-partícula e o colapso da função de onda, que estudamos em escala subatômica, têm ramificações que se estendem da vastidão intergaláctica até o funcionamento interno de um chip de computador. A primeira grande conexão reside na própria natureza da eletrodinâmica quântica, QED, a teoria mais bem-sucedida da física, que descreve como a luz e a matéria interagem. A QED, desenvolvida principalmente por Richard Feynman, um físico que também ofereceu uma perspectiva alternativa para o mistério da fenda dupla, trata o fóton como a partícula de luz, mas descreve sua propagação em termos de amplitudes de probabilidade, conceito que é um eco direto da função de onda. Feynman postulou que, para um fóton viajar de um ponto a outro, ele, literalmente, considera todos os caminhos possíveis no espaço, não apenas a linha reta. A probabilidade de o fóton chegar ao seu destino
é dada pela soma de todas as amplitudes de probabilidade desses caminhos imaginários. O padrão de interferência da fenda dupla, sob a ótica de Feynman, é o resultado direto da soma coerente de todos esses caminhos que o fóton explorou simultaneamente para passar pelas duas fendas. Assim, a fenda dupla se torna o caso mais simples e direto de se visualizar a complexa mecânica da QED. Em uma escala macroscópica e cósmica, o princípio da dualidade conecta a matéria à gravidade. Embora a mecânica quântica e a relatividade geral, a teoria da gravidade de Einstein, ainda não estejam completamente unificadas em uma única teoria de tudo, o princípio de que a matéria possui um comprimento de onda de de Broglie é universal. Isso significa que, em tese, até mesmo corpos celestes muito pequenos, ou mesmo a estrutura do próprio espaço-tempo em escalas mínimas, deveriam ter um comportamento ondulatório. Essa interdependência entre as regras quânticas e a estrutura do espaço-tempo é o campo de estudo da gravidade quântica, que busca harmonizar a natureza discreta da matéria com a geometria contínua do cosmos. A fenda dupla, neste sentido, é a primeira pista de que a própria realidade pode ser granulada e probabilística, e não contínua e determinista. As implicações mais práticas e talvez as que mais afetam seu cotidiano de forma silenciosa residem na tecnologia. A dualidade onda-partícula é o motor invisível por trás de todos os dispositivos modernos. Por exemplo, o microscópio eletrônico de transmissão não usa luz visível, mas sim feixes de elétrons. Ele funciona unicamente porque o elétron, devido ao seu minúsculo comprimento de onda de de Broglie, pode ser usado para visualizar estruturas menores que a luz. Além disso, o fenômeno do tunelamento quântico, onde uma partícula pode tunelar através de uma barreira de energia, mesmo sem ter energia suficiente para superá-la por causa da natureza probabilística da sua função de onda, é essencial para o funcionamento de diodos semicondutores e é a base da eletrônica moderna. Se a matéria não tivesse a natureza de onda que a fenda dupla provou, nossos transistores, smartphones e a capacidade de armazenamento digital seriam radicalmente limitados ou inexistentes. A maior conexão filosófica, contudo, reside na decoerência quântica. O mistério da fenda dupla é que ela funciona apenas no vácuo isolado de um laboratório. Quando a partícula interage com o ambiente, com o ar, com campos eletromagnéticos, com a vibração térmica, a informação de qual caminho ela seguiu se espalha irreversivelmente para o universo. A decoerência é o processo pelo qual a superposição quântica se desfaz em decorrência da interação ambiental, forçando o colapso do estado de onda para um estado definido de partícula. Esse processo é a ponte suave que liga o mundo estranho e probabilístico da mecânica quântica ao nosso mundo cotidiano, sólido e clássico. A realidade que vivenciamos é apenas o resultado da perda de coerência das ondas de probabilidade, causada pelas interações constantes e incessantes com a vastidão térmica e energética do nosso entorno. A fenda dupla, portanto, não apenas revela a dualidade da partícula, mas também explica por que os objetos macroscópicos nunca se comportam como ondas. A informação do seu caminho está sendo constantemente coletada pelo universo. Com a mente já navegando nas profundezas da dualidade onda-partícula e na inevitabilidade do colapso da função de onda, é hora de deixar o laboratório e contemplar como o experimento da fenda dupla transformou não apenas a física, mas também a própria visão humana sobre a realidade e a consciência. Este experimento, mais do que qualquer outro achado científico, forçou o rompimento com o determinismo laplaciano, a crença de que o futuro de todo o universo poderia ser perfeitamente calculado se conhecêssemos o estado inicial de cada partícula. A introdução da probabilidade no nível mais fundamental da existência, onde uma partícula não está em um lugar, mas apenas tem a probabilidade de estar, foi um choque filosófico que reverbera até hoje. Antes da mecânica quântica, o universo era visto como uma máquina de relógio, rígida, previsível e sem espaço para o acaso fundamental. A humanidade estava confortável em sua posição de observadora passiva. A fenda dupla, no entanto, colocou o observador no centro do palco.
Quando o ato de medir a trajetória de um elétron destrói seu comportamento de onda, isso sugere que a separação clara entre o objeto observado e o sujeito observador simplesmente não existe no reino quântico. Essa implicação gerou intensos debates filosóficos, notavelmente entre Albert Einstein, que se recusava a aceitar a aleatoriedade, Deus não joga dados com o universo, e Niels Bohr, que defendia que a realidade só se manifesta em seu estado final e definido através da interação com o aparato de medição, a interpretação de Copenhague. Essa ideia de que a observação é participativa teve um impacto profundo na cultura e no pensamento. No campo da psicologia, alguns pensadores e terapeutas encontraram paralelos entre o conceito de superposição e a natureza multifacetada da mente humana, sugerindo que uma pessoa existe em múltiplos estados de potencialidade até que a consciência ou a escolha a force a colapsar em uma ação ou identidade definida. Embora a física quântica não se aplique diretamente ao funcionamento macroscópico do cérebro, a metáfora da realidade dependente da percepção tornou-se um poderoso arquétipo cultural. A própria noção de que a consciência individual poderia, de alguma forma, estar envolvida no colapso da função de onda, o problema da medição e o amigo de Wigner, se tornou uma fonte de fascínio e mistério, estimulando o diálogo entre ciência e filosofia. No domínio da tecnologia da informação, o mistério da fenda dupla abriu as portas para a computação quântica. O superpoder de um qubit, o bit quântico, é justamente a capacidade de existir em um estado de superposição, 0 e 1 simultaneamente, e de emaranhamento, partículas ligadas independentemente da distância. A fenda dupla é a prova empírica de que a superposição é real e pode ser manipulada, permitindo que computadores quânticos explorem múltiplos estados e possibilidades de cálculo de uma só vez, algo impensável na computação clássica binária. Em última análise, o que parece ser o aspecto mais bizarro da física, a capacidade da partícula de estar em múltiplos lugares, é o que promete revolucionar a forma como processamos dados e resolvemos problemas complexos no futuro. Portanto, o legado do experimento da fenda dupla para a humanidade não está apenas nas equações ou nos dispositivos tecnológicos. Ele reside na humilhação intelectual que impôs, forçando-nos a aceitar que a realidade é mais sutil, mais interconectada e mais dependente do nosso olhar do que jamais ousamos imaginar. Ele nos ensinou que o que consideramos sólido e real é, em sua essência, uma coleção de probabilidades e que nossa própria existência, mesmo que indiretamente, está intrinsecamente ligada ao mistério da manifestação cósmica. O experimento é um espelho que reflete a nós mesmos. Somos, em essência, o que observamos e aquilo que nos atrevemos a medir. Com a serenidade de quem já desvendou a dança da luz e da matéria em sua escala mais íntima, voltamos nosso olhar para o horizonte do tempo, explorando como os princípios revelados pelo experimento da fenda dupla estão moldando o futuro da ciência e da tecnologia. As tendências atuais na física e na engenharia quântica são, em sua essência, tentativas de domesticar a superposição e o emaranhamento, o estado em que duas partículas se tornam intrinsecamente ligadas, independentemente da distância, em uma conexão que Einstein sarcasticamente chamou de ação fantasmagórica à distância. A tendência dominante, impulsionada diretamente pelo entendimento da dualidade e da superposição, é o desenvolvimento acelerado da computação quântica. O objetivo é construir máquinas que utilizem qubits, os bits quânticos que, ao contrário dos bits clássicos que são 0 ou 1, podem ser 0 e 1 simultaneamente, graças à superposição. Um computador quântico com um número suficiente de qubits teria uma capacidade de processamento que cresce exponencialmente, tornando-se capaz de resolver problemas que levariam milhões de anos em supercomputadores convencionais. Isso inclui a descoberta de novos medicamentos através da simulação de moléculas complexas, a otimização de sistemas de logística global e a quebra de criptografias atuais. A fenda dupla é literalmente o diagrama de circuito fundamental para a arquitetura dessas máquinas. Outra área de intensa inovação é a metrologia quântica,
ou a ciência da medição. Já que as partículas quânticas são extremamente sensíveis a pequenas perturbações do ambiente, a mesma sensibilidade que causa o colapso da função de onda, podemos usar essa característica para criar sensores de precisão inédita. Estamos falando de relógios atômicos tão precisos que perdem menos de 1 segundo a cada 10 bilhões de anos e de magnetômetros capazes de detectar o campo magnético gerado por neurônios individuais no cérebro. Esses avanços têm o potencial de revolucionar desde a navegação, GPS quântico, até a medicina, diagnósticos mais precisos e a exploração geofísica. A dualidade onda-partícula está sendo explorada para refinar a precisão com que o universo pode ser medido. No entanto, o futuro quântico não está isento de riscos e desafios. O principal risco tecnológico reside na criptografia quântica. Se os computadores quânticos se tornarem poderosos o suficiente, eles poderão quebrar rapidamente os algoritmos de criptografia de chave pública que protegem a maioria das transações bancárias, comunicações governamentais e dados pessoais na internet. Isso é conhecido como o risco da colheita agora, descriptógrafa depois. A solução para esse risco é a criptografia pós-quântica, que desenvolve novos algoritmos resistentes a ataques quânticos e o uso da própria física quântica através da distribuição de chave quântica, QKD, que usa fótons para transmitir chaves de criptografia de forma intrinsecamente segura, baseada no princípio de que qualquer tentativa de espionar a chave causaria um colapso imediato e perceptível, garantindo a detecção da intrusão. A maior tendência filosófica e de pesquisa foca na decoerência quântica, que é a transição do estado quântico para o clássico, o que já mencionamos como o elo entre o mundo micro e o macro. Pesquisadores buscam estender o comportamento de superposição para objetos cada vez maiores, tentando empurrar a fronteira entre o quântico e o clássico. Já conseguimos observar a interferência em moléculas grandes, e o limite de massa e tamanho que pode sustentar a dualidade é constantemente testado. O risco aqui não é físico, mas conceitual. O risco de nunca compreendermos totalmente o problema da medição, ou seja, exatamente quando e por que o universo decide colapsar a função de onda. Em última análise, o futuro da física quântica, fundamentado no simples experimento da fenda dupla, aponta para uma era de controle da superposição. A humanidade está aprendendo a isolar sistemas do ambiente, evitando a decoerência, a mantê-los emaranhados e a manipulá-los para realizar tarefas complexas. O elétron que passou pelas duas fendas é o nosso professor silencioso, e sua lição, que a realidade é intrinsecamente probabilística e sensível à informação, é o mapa para a próxima grande revolução tecnológica e conceitual da nossa civilização. Chegamos ao ponto final desta longa e tranquila viagem, e sua mente agora repousa sobre a fundação mais estranha e bela do universo, a superposição. Deixamos para trás a certeza do mundo clássico, para abraçar a elegância da dualidade onda-partícula, o segredo sussurrado por fótons e elétrons em seu eterno trânsito pelas duas fendas. O que aprendemos é que a realidade em seu estado mais puro não é feita de fatos rígidos, mas sim de uma onda de possibilidades, um mar infinito de potenciais que aguardam o toque da observação para se manifestar em uma única forma definida. Pense no elétron. Ele não é uma bolinha de gude com um destino traçado, mas sim um espectro, um sonho em movimento. Ele passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. Ele interfere consigo mesmo, vivendo todas as opções de sua existência simultaneamente, até que a nossa curiosidade o force a colapsar e escolher um único caminho. Aquele simples experimento nos ensinou que no nível mais profundo não existe um observador passivo. O universo quântico não nos permite apenas assistir, ele nos obriga a participar. O ato de olhar, de medir, de obter a informação da trajetória, é o que transforma o potencial em realidade, o que faz a partícula deixar de ser onda e se tornar um ponto, um evento. Essa revelação é o mais profundo convite à contemplação. Se no nível subatômico a realidade é construída pela probabilidade e pela incerteza, e só se solidifica pela interação,
somos levados a questionar a solidez de tudo o que nos cerca. O que chamamos de matéria, de solidez, de determinismo, é apenas o resultado incessante e em grande escala de trilhões de colapsos de função de onda que ocorrem a cada instante, forçados pela constante interação com o calor e o ambiente. O mundo macroscópico é o palco onde a coerência quântica morreu e onde a ilusão da certeza triunfou, mas a fenda dupla permanece, uma pequena fissura na parede do nosso entendimento, nos lembrando que, abaixo da superfície, o universo é um lugar muito mais misterioso, conectado e sutil. A grande lição para o seu sono e para a sua vida é que se as partículas fundamentais podem ser tudo e nada ao mesmo tempo até o momento da escolha, talvez a nossa própria jornada seja um reflexo desse mesmo princípio. Talvez existamos em uma superposição de futuros, onde todas as nossas escolhas, potenciais e caminhos coexistem, e o ato de agir, o nosso olhar consciente, é o que colapsa essa onda de possibilidades em uma única e manifesta realidade. A incerteza vista por Heisenberg não é um limite, mas uma porta para a liberdade quântica do ser. E com esse pensamento profundo e tranquilo, nossa jornada chega ao seu fim suave. Permita que a complexidade do universo se dissolva em sua mente, deixando apenas uma sensação de paz e maravilha. A realidade é mais do que os nossos olhos podem ver. E agora que você desvendou a dança silenciosa da luz e da matéria, pode descansar com a certeza de que o mistério é a mais bela das verdades. Muito obrigado por me acompanhar nesta exploração no universo para o sono. Espero que o ritmo desta conversa o guie a um descanso profundo e reparador, repleto de sonhos tão vastos quanto o próprio cosmos. Antes de fechar os olhos, se esta história acalmou sua mente e expandiu seu conhecimento, eu o convido gentilmente a deixar o seu curtir, a se inscrever no canal para garantir que continuemos nossas viagens, a compartilhar esta experiência de relaxamento e, claro, a comentar apenas com a palavra quântico para nos mostrar que você fez parte deste mistério, que a incerteza do universo quântico lhe traga a certeza de um sono profundo. Boa noite.